Drops de futuro, onde o amanhã não é previsão, é preparação. Olá, olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Datumcast. Eu sou a Paula Consone, atuo aqui na área de marketing da Datum e convido vocês para embarcar comigo em uma nova série especial, Drops de Futuro. A cada episódio, um parceiro se juntará a nós para provocar, refletir e colocar o radar no futuro de quem decide. Nesse primeiro episódio do Drops de Futuro, vamos te ajudar a entender se você está realmente pronto para a IA generativa e a IA agêntica. Estou em ótima companhia para te conduzir nessa jornada de 3 episódios. Recebo os nossos parceiros da informática, Murilo Costa, diretor de canais e alianças estratégicas Latam, e Carlos Salvador, diretor de vendas técnicas Latam. Sejam muito bem-vindos! Prazer é nosso. Obrigado por receber a gente. Prazer muito grande estar aqui com vocês. Muito obrigada. Bom, vamos logo para a pergunta, porque o nome é Drops, porque é rapidinho, tá? Vamos lá. Quando a gente fala... desculpa, Murilo, a primeira pergunta para você. Quando a gente fala em IA generativa, tem muita empresa preocupada aí com o algoritmo, mas pouca olhando para a base de dados que alimenta, né, esse algoritmo, né? O que seria um dado minimamente pronto para um projeto de IA evoluir com segurança? Paula, essa pergunta é muito pertinente nesse ambiente que a gente vive hoje, né? E a gente trabalha muito nessa questão de preparar o dado, né? Se eu preparar o dado para com que a gente sim tenha aí uma IA generativa adequada, né? Acho que a gente vai falar isso em algumas perguntas mais à frente, né? Mas o que é ter um dado pronto, né? Um dado pronto, ele tem alguns elementos, algumas características que nos indicam que aquele dado esteja pronto para ser usado, para ser consumido, né? Obviamente, depende também do contexto que essas empresas estão e também onde elas querem chegar, né? Mas esse dado, ele tem que, seja ele estruturado ou não estruturado, né? Ele é um dado que ele tem que ser legível, a gente tem que compreender esse dado, ele não pode ser um dado que a gente não entenda, e ele também tem que ser um dado que a gente consiga ter o adequado contexto dele, onde a gente quer usar, assim, de forma bem simplista, bem rápida, né? Esse dado, ele também tem que ter alguns elementos, por exemplo, ele tem que ser um dado confiável, né? Ele tem que ser um dado que tem que ter qualidade, né? Se ele tem qualidade, eu vou confiá-lo, né? Então, a gente já viu vários casos onde executivos aí, executivas não confiam nos relatórios que recebem, porque muitas vezes esse dado não tem a qualidade necessária e eles acabam não sendo confiáveis, e aí é aquela caça-relatórios B, né? Que vai procurar outras coisas para ver se isso faz parte com aquela minha experiência passada, né? Com as inferências passadas. Então, de forma bem sucinta, é isso. Bom, vamos falar de governança, Carlos. Ainda é um tema que assusta, né, algumas áreas. Como ajudar as empresas a conseguir ter governança como um habilitador e não como uma trava? Boa pergunta. De fato, né, muitas empresas ainda enxergam a governança como, né, a polícia, né, dos dados, né? Mas, na verdade, se a gente for pensar hoje nas organizações que querem ser orientadas a dados, né, elas têm que olhar para o dado como um quarto pilar, né, da organização, né? Então, hoje, as empresas têm lá processos, né, pessoas, tecnologia, e dados hoje é um pilar essencial, né? E em cima dos dados, naturalmente, você precisa aplicar os processos, né, para manter esses dados com qualidade, por exemplo, né? Você precisa ter uma estrutura, uma organização voltada a esses dados, né? Pessoas trabalhando, né, ao redor desses dados. E, lógico, uma tecnologia, né, para ajudar a que você consiga realmente tirar valor desses dados. Nós, da informática, oferecemos, né, a tecnologia, né, que vai, né, ajudar essas empresas a justamente obter esse valor e facilitar, né, essa governança que precisa ser encarada realmente como algo, como parte, né, do trabalho da organização, né? Então, se o seu dado é o ativo mais importante, cuide dele, né? E aí, o cuidar do dado, né, não é uma tarefa de tecnologia, né? O cuidar do dado é uma tarefa da empresa, né? Então, cada vez mais, né, as pessoas envolvidas no negócio, de certa forma, precisam, né, tomar a frente, né, dos seus dados, né?
E a governança justamente vem para estruturar isso, né? Então, a governança basicamente é definir esses processos. Como é que as pessoas da organização vão cuidar desses dados, né? Qual que é o papel de cada um, né? Qual que é como é uma organização desenhada, né, de melhor forma para trabalhar esse dado, né? Então, poxa, quem fica nas áreas de negócio, quem realmente fica na tecnologia, né? Então, a governança hoje ela é um grande habilitador, né? Ela precisa ser enxergada como, de fato, um habilitador, né, das empresas para essa jornada, né, data-driven, né? E uma vez que você tenha, né, como o Murilo comentou aqui, um dado de qualidade, né, um dado íntegro, um dado contextualizado, né, você vai, com certeza, ser melhor bem-sucedido, né, no uso da IA, seja IA generativa, né, seja IA agêntica, e por aí vai. Né? Então, respondendo a resposta longa para uma pergunta curta, mas, de fato, a governança hoje é as empresas precisam dela. Né? Não é mais opcional. Na minha visão, ela não é mais opcional. Né? Ela precisa estar incorporada no dia a dia das empresas. Acho que até complementando o que o Salvador comentou aqui, Paulo, é que muitas vezes quando as empresas nos procuram, né, e elas estão querendo saber sobre governança, a gente faz uma pergunta que aparentemente é simples, mas a resposta ela é complexa, que é, você quer governança para quê? Né? Aonde que você quer chegar com isso? E, geralmente, as empresas elas têm dificuldade em responder essa pergunta. Né? Aonde você quer chegar com a governança? Né? Apesar de que todos os elementos que o Salvador comentou aqui, eles são importantes, eles fazem parte de uma defesa para com que você implemente uma prática de governança na companhia e uma governança de dados, mas muitas vezes a resposta ela é uma resposta que ela não vem com consistência. E aí a gente tem que ajudar as empresas a fazer até um caso, um business case, para justificar a criação ou os projetos, né, de governança de dados ao longo da empresa. Então, acho que um ponto que fica de atenção é esse, né? Onde você quer chegar, né? Quando a empresa está buscando governança, para que você quer? A gente tem tido conversas relevantes nesse sentido e aí nós fazemos aqui a ponte para poder ajudar e auxiliar as empresas a responder esse tipo de pergunta. A gente tendo os dados, né, cada vez sendo mais uma disciplina multidisciplinar e transversal dentro das empresas, isso vocês já veem no dia a dia de vocês, se confirmando? Com certeza, né? Com certeza. Assim, já temos visto organizações com uma maturidade bastante alta, né? Então, empresas que, de fato, já se estruturaram, né? Criaram áreas para ter essa visão mais estratégica sobre os dados, né? Então, isso já é uma realidade, né? Infelizmente, nem todas as empresas. Claro, dependendo do porte da empresa, você enxerga, né, áreas maiores ou menores, mas acho que o importante realmente é o mindset, né? Então, como eu comentei, acho que hoje, lá do board, né, assim, o board das empresas, né, os CEOs, realmente precisam enxergar dados como um pilar, né? Que precisam ser realmente cuidados. Né? E aí, quando a gente fala de pilar, talvez a gente esteja falando de cultura, né? Qual é a importância da cultura para essa implantação? Pois é, então, como parte, né, desse trabalho, com certeza o aculturamento ele é essencial. Né? Então, uma vez que a empresa enxergou, ok, né, se eu tiver uma estratégia robusta de dados, eu vou conseguir alavancar determinados casos de uso, produtos, etc., e eu preciso do engajamento, né, das pessoas para que isso funcione, né, de alguma forma ela precisa, né, trazer essas áreas, né, trazer esses perfis, esses papéis que antes não estavam acostumados ou não tinham nenhuma responsabilidade sobre os dados a participar desse processo, que tem que ser um processo, né, que todos vão, de certa forma, né, colocar as mãos. Né? Existia uma... Né, no passado, né, quando a gente falava de dados, não, isso é de coisa de tecnologia. Né? Esse é o pessoal de TI que vai cuidar. Mas, de fato, assim, o TI é um grande guardião, né, da infraestrutura, né? Mas o coração das empresas, né, são os dados que são gerados pelo negócio da empresa. Né? E as pessoas de negócio, de fato, precisam, né, ser responsáveis, né, por garantir que a captura dos dados seja uma captura, né, completa, né, que uma vez capturado, esses dados sejam padronizados, né, que não existam duplicidades. Né. Claro que assim, a tecnologia pode ajudar muito, né, hoje a gente tem tecnologias para ajudar nessa validação, consistência, etc.,
né? Mas o ser humano ainda é essencial, né? Então, assim, ele tem que ser o grande, né, guardião. E o aculturamento nas diferentes áreas da empresa, né, que vão levar essas pessoas a se sentir parte, né, do processo e aí realmente botar a mão na massa e garantir que a coisa continue funcionando. E pegando esse ponto de cultura, né, Paulo? A gente tem visto até empresas que têm mudado esse perfil, né? O perfil da pessoa que está lá na área comercial, né, ou na área de marketing, de ser uma pessoa mais analítica, de ser uma pessoa que realmente olhe para dados dentro de casa com mais profundidade, né? E não fique só esperando, como o Salvador comentou, que a área de TI venha trazer aquilo para nós, né? Então, quando a gente vê pessoas que têm uma preocupação, e aí executivos que estão preocupados em ter pessoas que venham a ser realmente analíticos e aprofundem em responder perguntas de negócio, aí as coisas começam a fazer diferença e começam a fazer efeito. Então, a gente tem visto isso bastante, não é só na área de tecnologia, é também com um dos pilares aqui como pessoas, né, Salvador, é ter essa mudança como culturamento. E o letramento, né, que é muito importante você letrar as pessoas sobre o que é ser uma empresa orientada a dados, né? É fácil falar, mas na prática significa que todas as decisões que a gente venha a tomar, elas sejam orientadas a dados e não a achismos, né? A gente vê muito aí o abstratismo nas empresas, né? E aí o abstratismo, vou dar um exemplo simples, né? A qualidade para você, ela pode ser diferente para mim. Agora, existem coisas que elas são mais objetivas. Então, quanto mais objetivo a gente conseguir tornar esses números, mais fácil a tomada de decisão. Então, a gente tem visto essa transformação no mercado também. Criando esses parâmetros também, né, para que isso fique cada vez menos subjetivo. A gente falou sobre engajar as pessoas, que é muito importante, talvez ter pessoas que já cheguem com um mindset, né, de data-driven, mas como engajar as áreas em uma cultura de dados? Olha, hoje ainda é fato que o patrocínio executivo ele é essencial, né? Então, empresas que de certa forma, como eu comentei, né, assim, enxergaram, né, enxergaram o que eu digo, assim, convenceram, né, o board das empresas, né, a área gerencial, que de fato, né, dados é parte estruturante, né, do dia a dia, vai ser o grande diferencial competitivo, né, uma vez que esses executivos estejam de fato, né, engajados, né, então é preciso que eles de alguma forma definam, né, métricas, né, ou definam objetivos relacionados aos dados para que essas empresas, para que as pessoas que estão ali, né, na base da pirâmide possam de certa forma, né, trabalhar esse assunto, né? Lembrando que nas empresas você tem pessoas que, assim, não têm, como o Murilo comenta aqui, talvez o letramento sobre dados, né? Estão acostumados a tomar decisões pelo, né, achismo, né? E muitas vezes as pessoas, poxa, eu faço isso há 15 anos, há 20 anos, né? Por que eu vou mudar, né? Então, quando você coloca, né, o patrocínio executivo definindo, né, métricas, objetivos, né? Essas pessoas se veem, de certa forma, né, obrigadas, né, no bom sentido, né, a caminhar nessa jornada, eu vejo como mais efetiva, né? Empresas que tiveram um approach do tipo bottom-up, né? Então, poxa, ok, tem lá uma pessoa que é parte de uma área que tem essa visão estratégica, que enxergou que realmente dados é o grande ativo, e ele tenta ali ser um herói na empresa, né? Tenta convencer a todos que precisa mudar a forma de trabalho. Assim, pode até funcionar, né? Mas é uma jornada muito mais lenta, né? Uma jornada de adoção muito mais complicada, muito mais difícil, né? Então, assim, eu acho que o principal aí realmente é ter esse patrocínio executivo, né? Que acaba descendo, né? Como objetivos, né? Como metas, né? Para as áreas que precisam ser realmente envolvidas. Bom, caminhamos para o final, então, do nosso episódio e eu vou deixar aqui uma provocação. IA sem base seria só um espetáculo técnico? No próximo episódio, a gente avança mais um pouco nesse tema, falando sobre o gargalo da dispersão de dados, a dificuldade de integrar, localizar e confiar nos dados em ambientes cada vez mais distribuídos, o impacto disso no desempenho real da IA generativa. Eu espero vocês e até lá! Até a próxima. Até a próxima. Até!